Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao programa, ao canal Espiritismo na Prática, e esse é o programa Palavras de Vida Eterna. E hoje, como acontece todas as terças-feiras, né, às 19 horas, nós fazemos uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos fazer a prece inicial e depois nós faremos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, envolve-nos, Senhor, na tua doce paz, na tua luz, no teu amor, a todos os nossos irmãos em humanidade. Permite, Jesus, que os teus ensinamentos caiam em nossas mentes e em nossos corações, como sementes em campo fértil, e que possam produzir frutos de bondade, de amor, de luz e de paz. Abençoa o nosso esforço e abençoa, Jesus, a todos os nossos irmãos que se dispõem a divulgar o teu evangelho e a tua doutrina. Inspira-nos, Jesus, e é em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, que nós iniciamos as reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Então, o nosso assunto dessa noite é uma pergunta que foi feita a Emmanuel numa reunião lá em Pedro Leopoldo, no Centro Luiz Gonzaga, que eles faziam as reuniões do Evangelho e depois faziam perguntas as mais variadas, e Emmanuel respondia. Então, deu origem a este livro, O Consolador, que é um livro maravilhoso, pouco conhecido, pouco estudado, e é atualíssimo, e são respostas de Emmanuel, em forma de perguntas e respostas. São 411 perguntas. E na pergunta número 96, que nós vamos comentar hoje, é essa número 96. E ela é muito interessante. Ela está inserida no capítulo Ciências Aplicadas. E aí foi perguntado para Emmanuel: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Emmanuel responde: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então, Emmanuel deixa muito claro aqui que as doenças têm origem no espírito. É no espírito que está a gênese de todas as enfermidades. É o espírito que pensa, é o espírito que sente, é o espírito que age, é o espírito que comanda tudo da sua vida. Então, essas chagas da alma, como diz Emmanuel, se manifestam através do envoltório humano, do corpo físico. Quando adoece
a doença aparece no corpo físico, ela já está no perispírito. Como é que é isso? Nós somos nós somos espíritos que, conforme os espíritos disseram para Kardec, é uma centelha, é uma fagulha. O espírito não tem forma. E ele tem um envoltório para que essa centelha, essa fagulha, não se diluam. Então, ele precisa de um envoltório para conter essa fagulha. E é um corpo, que é o corpo espiritual, que Paulo chamava e que Kardec chama de perispírito. É um corpo, não é? E temos o corpo físico. Então, nós somos espíritos, que temos um perispírito, um corpo espiritual e um corpo físico. A lei de Deus, que é a lei do amor, está escrita em nossa consciência. Os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, tudo na nossa consciência. Então, quando nós infringimos a lei de Deus, nós vamos prestar contas ao tribunal da nossa consciência. Mas todas as vezes que nós infringimos a lei do amor, nós colocamos como se fosse uma nódoa no nosso corpo espiritual. Que essa nódoa aparece no corpo físico como doenças. Então, a doença é originária no espírito. Por isso que Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, vai adoecer outra vez, se continuar infringindo a lei de Deus. Daí a necessidade da reforma íntima, de nós tirarmos de nós todo o mal que ainda trazemos, o mal que é a ausência do bem. Esse esforço de nos tornarmos melhores, para nós não adoecermos. Então, às vezes a pessoa fica sofrendo e fala assim com a gente: tem 20 anos que eu estou aqui no centro espírita, eu tomo passe toda semana, eu tomo água fluidificada, eu venho na palestra pública, eu faço o evangelho no lar, e eu não curo, eu estou sempre doente. Aí a gente pergunta: mas você faz reforma íntima? Na questão 350 de O Livro dos Médiuns, Kardec diz: o que adianta ao egoísta ser espírita se ele continua egoísta? O que adianta a pessoa raivosa ser espírita se ela continua raivosa? O que adianta ao orgulhoso dizer que é espírita e continua orgulhoso? E Kardec diz assim: poderia toda a humanidade crer na existência dos espíritos, mas essa crença não faria a humanidade nem as pessoas melhores, porque é a ação. Então, uma pessoa que mata o outro, não é? Esse ato é um ato de desamor, infringe a lei de Deus, porque nos mandamentos de Moisés está lá: não matarás, ponto. Não tem vírgula, é certo em tal caso, não. Toda morte provocada por alguém é crime perante a lei de Deus, a justiça de Deus. Então, ele matou, ele vai sofrer as consequências disso nas próximas encarnações. Ele vai ter que responder perante a lei de Deus.
Ele tem que, lá no Código Penal da Vida Futura, o artigo 16, não basta a pessoa se arrepender, ele tem que expiar e reparar. Então, ele vai passar por várias experiências dolorosas num aprendizado e vai fazer todo o bem que ele puder como forma de reparar aquilo, aquela ação má que ele fez. Então, uma pessoa que mata o outro, ele não precisa vir numa encarnação sendo morto por alguém. Não. Ele pode, ele tirou a vida de alguém, então eu vou estudar medicina e vou curar muita gente. Ótimo, está reparando. Então, Emmanuel mostra aqui que o corpo doente reflete o interior do espírito enfermo. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. E aqui no livro Segue-me, que é outro belíssimo livro de Emmanuel, ele tem uma mensagem que se chama A Cura Própria. E ele encerra a mensagem dizendo: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Não é, o remédio é importante? Muito. As pessoas que têm qualquer tipo de doença, seja física, seja um transtorno mental, ela precisa tomar remédio. Né? O passe não substitui o remédio. Então, o remédio é muito importante. Mas se você toma o remédio e continua com os mesmos hábitos doentios, você vai ficar doente. Então, tem que curar o espírito. Não é? Às vezes a pessoa vai de centro em centro procurando um médium famoso para curar o seu corpo. O corpo, gente, é uma veste. O corpo adoece. Se o espírito adoece novamente, se o espírito não se melhorar, não tirar de si todas as fontes do mal, do erro que ele ainda traz. Então, Emmanuel diz: podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Claro, ninguém está dizendo o contrário. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo, porque o pensamento doentio, o pensamento de ciúme, não se iluda que o ciúme é o tempero do amor, não é, não. O ciúme é devastador, só nos faz mal. Então, nós temos que combater o ciúme, os sentimentos de raiva, de vingança, de ressentimento, de remorso, de culpa. Tudo isso que nos adoece. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da Terra. Tem muitas que são incuráveis, são doenças kármicas. A pessoa precisa passar por aquela expiação.
para resgatar os débitos do passado. Então, só fazendo um parênteses aqui, Jesus não curou todas as pessoas. Muitos que ele curou adoeceram novamente e morreram. Claro. Muitos obtiveram a cura real. Qual é a cura real? É a cura do espírito, da pessoa fazer um esforço de se tornar melhor. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, quando ela fala de Jesus, um capítulo que se chama Jesus e Ingratidão, ela conta a história daqueles 10 leprosos, a passagem evangélica dos 10 leprosos, que Jesus curou 10 e só um voltou para agradecer. A Joana fala que esse que exerceu a gratidão, esse curou realmente, os outros adoeceram, porque a ingratidão é terrível na nossa vida. Né? Aí Emmanuel diz: indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, gente, as expiações, você não expia uma vez só, são múltiplas. Você expia com X, né? De expiar, de ressarcir os débitos. Então, as expiações acontecem nas nossas reencarnações. Deus nos dá essa grande prova de amor, nos permite a reencarnação, para que nós possamos consertar, né, os erros do passado. Nós temos que aproveitar. Então, aqui é uma estação de tratamento e de cura das enfermidades da alma. Não é isso? Então, gente, nós precisamos buscar a cura real, que é a cura do espírito. Emmanuel diz, em outras mensagens, que nós somos enfermos da alma em laborioso processo de cura. Então, nós todos somos colegas de enfermaria, todos nós. Nós não somos sãos. Você vê, Jesus nem gripava, é um espírito puro. E nós? Agora, existem as doenças kármicas, que a pessoa vai buscar alívio e não a cura, porque ela precisa passar por aquela expiação. Eu queria fazer um parênteses aqui e comentar sobre a questão do câncer, que está, assim, demais, né? De muitos anos para cá. E tem esse livro aqui, da doutora Marlene Nobre, A Alma da Matéria. A doutora Marlene Nobre foi uma médica ginecologista, uma grande pesquisadora, estudiosa, né, que já retornou há alguns anos para a pátria espiritual. E nesse livro, A Alma da Matéria, tem um capítulo que ela fala sobre o câncer. E ela fala muitas coisas interessantes,
dizendo que o que chamamos com a denominação genérica de câncer são, na verdade, várias doenças com características similares que apresentam variáveis muito amplas. O alto grau de heterogeneidade dos tumores pode levar ao sucesso ou não do arsenal terapêutico disponível. Então, são muito heterogêneos, são muitos diferentes, dependendo, né, de cada individualidade, dos débitos que ela adquiriu, do porquê que ela está passando por aquela doença. Então, ela vai falar muito bem sobre isso, fala sobre a quimioterapia, enfim, os tratamentos. Aí tem um subitem que se chama câncer na visão espiritual. Aí ela vai dizer, quando analisamos as infecções e as predisposições mórbidas, quer dizer, doentias, é preciso buscar na alma as raízes das doenças. E é o que Emmanuel está falando. No caso do câncer, não poderia ser diferente. Olha aqui a explicação que ela dá. As produções mentais negativas geram irradiações impróprias, semelhantes às projeções de raios-x ou de raios ultravioletas, que se tornam lesivas às células, prejudicando o trabalho sinergético delas e provocando, consequentemente, a sua desarticulação. Ou seja, os nossos pensamentos de raiva, de ódio, todos esses sentimentos inferiores, né? De pessimismo, de desalento diante da vida, de falta de esperança, todos esses pensamentos geram irradiações impróprias que agem na célula, prejudicando esse trabalho que elas desenvolvem de se multiplicar, de se renovar, melhor dizendo, de uma forma ordenada. Então, consequentemente, elas ficam desarticuladas. Aí ela vai dizer que a doença surge como um estado secundário. Na verdade, a origem do câncer ou da perturbação do equilíbrio celular encontra-se muito mais radicada na distonia da mente, ou seja, a mente doente, a mente enferma, a mente, o pensamento, lança essas energias deletérias inferiores que atingem a célula e elas não conseguem se renovar disciplinadamente. E elas se multiplicam, se renovam de uma forma descontrolada, e elas morrem e formam os tumores, não é? E aqui ela vai falar que... Aí ela vai explicar isso que eu estou dizendo, né? Que a mente age sobre o citoplasma e influi diretamente sobre essas escolhas, entre aspas, dos genes. Então, ela diz que o chamado meio interno, que é localizado no citoplasma da célula, é justamente aí,
segundo informações dos instrutores espirituais, que a mente atua, determinando ao núcleo o que fazer. Então, ela diz, isso explica porque, embora presente no genoma de famílias inteiras, determinado oncogene só se manifesta em alguns dos seus membros. Dependendo, gente, do programa reencarnatório, das necessidades evolutivas daquele espírito, como ele caminha aqui na Terra, qual o teor dos seus pensamentos, que tipo de vibrações ele está irradiando de si, emitindo, que tipo de sentimentos ele guarda em si, ele cultiva em si, não é? Então, é por isso que nas famílias, às vezes, tem muitas pessoas que, na mesma família, morrem de câncer. Eu vejo a família da minha mãe, por exemplo, todos desencarnam de câncer. Não é? É o grupo familiar. Algum motivo tem isso, mas outros não desencarnam. Mas todos, até hoje, que desencarnaram, desde o meu bisavô, todos desencarnaram com câncer, não é? Então, doutora Marlene diz assim, por tudo isso, a medicina do futuro dará ênfase ao papel educativo do médico, que estará muito mais engajado no aspecto preventivo das doenças. Hoje nós já vemos, esse livro aqui é de 2003, hoje nós vemos muitos médicos preocupados com isso, não é? Falando com as pessoas para procurar espiritualidade, procurar uma religião, para a pessoa perdoar, para a pessoa cultivar o hábito da oração. Não é? Eles mandam muitas pessoas para os centros espíritas para buscar o tratamento com passe, que hoje já está reconhecido. Saiu uma matéria recente agora que a USP comprovou que o passe, a imposição de mãos, cura. É muito eficaz. Então, os médicos já estão preocupados com isso. Aí ele diz, como educador e um dos principais agentes de saúde, o médico ressaltará a importância da conduta moral elevada, difundindo a necessidade do cultivo da humildade e do devotamento ao bem, para que o ser humano conquiste a saúde sem mácula. Segundo os ensinamentos espirituais, somente o amor puro, desinteressado, proporciona a imunologia perfeita, porque permite a assimilação das forças superiores que mantêm o corpo saudável. Isso aí, André Luiz é que diz no Evolução em Dois Mundos, falando isso, da importância do amor puro, desinteressado. Porque é o amor puro que nos faz ficar imunes, né? Porque aí, quando você ama desinteressadamente, se esforça por amar desinteressadamente, você está ligado aos planos superiores da vida, às faixas do amor. Então, você assimila
essas forças superiores que mantêm o corpo saudável. E a doutora Marlene diz aqui, ela dá uns exemplos, que todas as conquistas da ciência são bem-vindas, mas há uma verdade para a qual os espíritos superiores nos chamam a atenção. No Evolução em Dois Mundos, no prefácio, André Luiz cita lá: ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Cada um é que cuida do seu sentimento, não é? É necessário trabalhar preventivamente neste campo, diz a doutora Marlene, sem o que podemos multiplicar a nossa capacidade de produzir remendos, mas não seremos capazes de eliminar as causas produtoras das lesões que se encontram no espírito, e é cada um de nós que vai curar verdadeiramente essas causas. Aí tem um outro capítulo que ela fala das doenças cardiovasculares, tem um outro aqui que é retardando o envelhecimento, enfim. É um livro maravilhoso, a linguagem é uma linguagem acessível, vocês verem que eu li aqui, né? E uma outra coisa que é importante, que eu acho que eu não falei, que o núcleo da célula, diz a doutora Marlene, temos o conjunto de probabilidades para a nova existência. Claro, nós já programamos o nosso corpo, né? Construído com base no estado evolutivo do espírito reencarnante, refletido no perispírito ou no modelo organizador biológico, que é outro nome do perispírito. No núcleo, portanto, está expresso o karma de cada um, a conta do destino que ele traz de vidas anteriores. Mas as criaturas têm a possibilidade de modificá-lo todos os dias, fazendo suas escolhas quanto ao funcionamento, a abertura ou fechamento de determinados gêneros. No caso do câncer, os oncogênicos, né? Então, depende de nós, gente, né? Muitas pessoas se curam do câncer, outros não. Quantos nós vemos lutando para curar o câncer? Cura aqui, aparece em outro lugar, as tais dolorosas metástases. São as expiações do espírito. São necessárias. Aquelas que não se curam são necessárias. São karma, que a gente diz, né? Que o espírito precisa passar por aquilo para que o corpo físico funcione como um exaustor de todas essas mazelas, essas manchas, essas nódoas que estão no perispírito. Mas nós podemos aliviar isso, não é? Se nós não conseguimos curar uma doença, nós precisamos aprender a suportar a doença. Jesus suportou o Calvário. Ele nos deu o exemplo. Então, nós precisamos suportar.
Quantas crianças, gente, já nascem com tumor? Quantas crianças que estão com essa doença agora, eu esqueci o primeiro nome, bulhosa, que o corpo fica coberto de bolhas que queimam, que dói, bolhas cheias de pus. Quantas crianças com isso? É um sofrimento terrível, não é? Mas são necessários. São necessários. E, geralmente, essas crianças têm como pais, como amigos, como irmãos, pessoas que os amam e que os auxiliam a suportar essas dores. Crianças novinhas fazendo tratamento de câncer, internadas em hospitais de câncer. Aqui em Juiz de Fora, nós temos a Fundação Ricardo Moisés Júnior, que é uma fundação exemplar para atender crianças com câncer, porque a Jane, que é a fundadora dessa entidade, o filho dela, o Ricardo Moisés, desencarnou jovem, adolescente com câncer. E ela criou essa fundação. Usou a dor, ao invés dela ficar se lamentando, chorando, revoltada contra Deus, não. Ela foi ajudar outras mães, outras pessoas, outros jovens, outras crianças que passam por essa dor terrível. Não é? Então, gente, a gente tem bastante coisa para pensar. Lembrando, gente, que nós precisamos tirar de nós essas trevas. O que são as trevas da ignorância? São essas trevas dos sentimentos inferiores que nós cultivamos. Perdoar é muito mais fácil do que você ficar encarnações várias sofrendo, não é? Por orgulho, por vaidade, porque não soube perdoar, não se esforçou para perdoar. Comece desculpando. Olhe para aquela pessoa que agride, que é ingrata, que é injusta, como um doente da alma, e não se iguale a ele. Se você conhece Jesus, o seu comportamento precisa ser diferenciado. Então, vamos ser inteligentes e vamos nos esforçar para vivenciar o mandamento maior do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Até assim, mostrando que a gente é inteligente, que a gente está se esforçando, preocupados conosco. E não é nada impossível, gente. Nada. Você vê, né, o Divaldo, quantos problemas de saúde enfrentou, ele tinha angina, problema grave, angina, quem tem, diz que é uma dor terrível no peito. Teve câncer. Agora, no final, com 90 e tantos anos, outra vez o câncer. Chico Xavier, com problemas graves de saúde. São missionários, mas que estão também nessa dor evolução. Tem a dor evolução, né? Eles podem estar ressarcindo débitos do passado. Nós não sabemos. Mas que eles sofrem trabalhando muito.
E aí o Divaldo contava uns casos engraçados, né? O Chico também. O Chico tinha muito bom humor. E o Divaldo conta que teve uma época que ele estava com muito problema de saúde e com aquela dor no peito da angina. E ele teve um dia que ele pegou uma gripe muito forte, está com febre alta, e ele deitado lá na cama, deu a hora da reunião. A Joana apareceu para ele e falou: E aí, o senhor está deitado aí? Está quase na hora da reunião? O senhor não vai à reunião? Ele falou: Ai, a senhora não está vendo o mal que eu estou passando? Eu não tenho condições de trabalhar, eu estou quase morto. Ela falou: E daí? Eu estou 100% morta e estou trabalhando direto. O senhor levante daí e vai para a reunião, que eu já estou indo. Aí o Divaldo levantou rapidinho e foi para a reunião, não é? Então, gente, as doenças, as dores, fazem parte da nossa caminhada. Agora, qualquer coisinha que às vezes a pessoa sente, não vai ao centro, vou tirar uma licença, aí sai do teto espiritual, sai da proteção dos amigos espirituais, aí fica difícil da pessoa ser auxiliada. Então, vamos trabalhar. Quando a gente está passando mal e tudo, toma passe, toma água fluidificada, bota um copo de água todas as noites na sua cabeceira, pede aos amigos espirituais, os médicos queridos, para colocar uma energia boa, um remédio ali na água para você. Beba água fluidificada todos os dias, faça um bem, faça prece, perdoe, trabalhe no bem, tenha pensamentos de esperança. Tem gente que olha esse mundo e fala: não, esse mundo aí não tem jeito, não. Onde que está Deus que não cuida? Vamos usar pensamentos que constroem. Vamos iluminar a nossa mente. Vamos irradiar luz para o nosso planeta para ajudar os espíritos a socorrer e aliviar as dores. Nós temos muito serviço, gente. Muito serviço. A seara é muito grande, como disse Jesus, e os trabalhadores são poucos. Vamos fazer a nossa parte, né? Para a gente ficar feliz, né? E adoecer menos, ter saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, nosso horário já se esgotou. Nós vamos fazer a prece, agradecendo a você, amigo internauta, que está sempre aqui conosco, pedindo que Jesus te abençoe, te ampare, te dê força e coragem, bom ânimo e a certeza de que você não está sozinho e para nós continuarmos em nossa caminhada. Querido Jesus, obrigada por tantos ensinamentos que o teu evangelho e a tua doutrina nos proporcionam. Envolve no teu amor e na tua paz todos esses espíritos amigos que trazem esses ensinamentos tão preciosos. E auxilia-nos, Mestre, para que nós tenhamos condições de compreender esses ensinamentos, entendê-los e colocá-los em prática no nosso dia a dia, para que possamos obter a cura real, que é a cura do espírito. Obrigada, Jesus, e que a tua paz permaneça em todos os corações e em todos os lares de todos os nossos irmãos e humanidade.
Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Até o nosso próximo encontro. Tchau.